Olá, pessoas! Eu sou a Natasha, este é o Redemunhando. Sejam bem-vindos às minhas 12 leituras favoritas do ano de 2019. Chegou o dia das minhas leituras favoritas de 2019. Como eu costumo dizer, acho que eu disse lá no outro vídeo também, de leituras excelentes, que esses vídeos de melhores leituras do ano é um vídeo muito roubado, porque a gente já dá as dicas completamente filtradas para vocês das melhores leituras. Então, se você não quiser perder nada aqui do canal, por favor, não se esqueça de se inscrever, de ativar o sininho para receber as notificações. E é o seguinte, eu divido as melhores leituras do ano em 2 vídeos. O primeiro vídeo já está aqui no canal, chama-se Leituras Excelentes de 2019. E agora esse é o segundo, chamado Leituras Favoritas de 2019. Qual que é a diferença entre eles? É até difícil de explicar, né? Mas, pra mim, as leituras favoritas, que é esse vídeo de hoje, são as leituras que me tocam num nível muito pessoal e muito profundo. São livros que, enquanto eu tô lendo, eu já sei, assim, nossa, esse livro é maravilhoso e ele é um dos meus favoritos. Eu já sei que eu vou dar aquele coração no Scooby, no meu caderninho de leituras. As leituras excelentes são leituras que, às vezes, depois que eu termino, crescem muito pra mim, ou que eu sei que racionalmente são muito boas, analiticamente falando são muito boas. Então, geralmente, as leituras excelentes têm bastante livro de não ficção, e as leituras favoritas costumam ter mais livros de ficção. Vamos ver, nem sei se foi o caso aqui, mas vou falar pra vocês quais foram as minhas leituras favoritas de 2019, aquelas que mais me tocaram. Só lembrando pra vocês que não tá em pódio, tá? Não tá num ranking. O que eu vou apresentar aqui pra vocês é numa ordem de leitura que eu fiz. Os que eu li em janeiro eu vou apresentar primeiro, os que eu li em dezembro eu vou apresentar por último. E esses livros que eu vou mostrar não necessariamente foram lançados em 2019. Foram livros simplesmente que eu li em 2019. Começando por um livro que eu li junto com os meus amigos do grupo Papo de Historiadores, então foi uma leitura conjunta, Cidadania no Brasil, um livro do José Murilo de Carvalho pela editora Civilização Brasileira. E nesse livro, o historiador brasileiro José Murilo de Carvalho, especialista em República Brasileira, vai falar sobre o que é cidadania e como a cidadania foi construída no nosso país. É um livro muito bom, ele vai falar de direitos civis, direitos políticos, direito à educação e à saúde, né, esses direitos sociais. Ele vai falar dividido por períodos da história, então trazendo aí alguns momentos importantes, como a ditadura varguista, a ditadura militar brasileira, a redemocratização depois de 1988. Só não vai falar do nosso período atual, porque esse livro essa edição é de 2018. Tem um textinho no final que menciona as mudanças pelas quais a gente vem passando, mas é muito pequeno, sabe? Eu queria que fosse mais desenvolvido. Mas é um livro excelente. Ó, fiz muitas marcações, grifei tudo que eu queria. Fala das constituições brasileiras. Nossa, um livro muito bom. Mais um que eu li em 2019, que entrou para os meus favoritos, foi o Apologia de Sócrates, do Platão. E essa edição da LPM Pocket, o texto Apologia de Sócrates vem precedido de um outro texto chamado Sobre a Piedade, ou Eutífron, e seguido de um outro texto chamado Sobre o Dever, ou Críton. São todos diálogos platônicos. Na verdade, o único que não é exatamente um diálogo é o Apologia de Sócrates, que é mais um discurso do Sócrates se defendendo perante os cidadãos atenienses de todas as acusações pelas quais ele foi condenado no final das contas. E é um livro perfeito para você entender como é que funcionava esse método dialético, esse método de perguntas e respostas do Sócrates. É um livro fácil de ler, ele tem essa estrutura de diálogo mesmo, como se fosse um diálogo de teatro, então é muito tranquilo. E por aqui dá pra ver esse passo a passo da dialética socrática, que seria a maiêutica, a ironia, você consegue identificar todos esses momentos dentro da fala do Sócrates. Fora que tem todo esse drama do julgamento, é incrível, vale a pena. Aí, ó, mais um de não ficção, acho que eu falei errado, hein? Tem bastante livro de não ficção aqui entre os meus favoritos. Esse aqui é um livro de memórias, é o É Isto um Homem, do Primo Levi, pela editora Rocco. A tradução é de Luigi Del Re. E esse livro conta a história do Primo Levi, que era um judeu italiano e que foi preso pela polícia nazista, foi levado para Auschwitz, que é o campo de concentração mais conhecido nesse período nazista.
foi escravizado, né? Não só era um campo de trabalho, como também era um campo de extermínio. E ele foi um dos pouquíssimos que escapou desse extermínio. E, gente, é um livro, assim, pesado, doloroso. Ele conta como é que foram esses dias no campo de concentração, como é que ele conseguiu algumas vantagens. Ele faz umas reflexões do tipo assim, como as regras sociais que a gente usa normalmente não valem para o campo de concentração. Ali a moralidade é outra. Ali os valores são outros, sabe? E como ele consegue escapar minimamente disso a partir da arte, a partir do conhecimento que ele agregou quando ele estava fora do campo de concentração. O fato de ele ser químico, o fato de ele saber inglês, isso salvou a vida dele. E o final do livro é um final muito nervoso, muito frenético, porque eles estão no aguardo da libertação do campo de concentração, de que os russos cheguem lá. Então é muito agoniante, é um livro incrível. Esse livro aqui devia ser obrigatório nas escolas, pra gente entender que com o nazismo não se brinca. Mais um livro que entrou para as minhas leituras favoritas é O Estar Onde Não Estou, da Olivia Gutierrez, pela editora Crivo. A Olivia eu conheci lá em Belo Horizonte. Ela foi mediadora do Leia Mulheres BH e escreve esses textos maravilhosos. Na verdade são poemas, né? Um livro de poesia, um livro bem curtinho, pequeno no tamanho, mas tão grande nas palavras. Se eu não me engano, eu li esse livro quando eu fiz maratona de carnaval. Se vocês forem lá no vídeo do vlog de maratona de carnaval, vai ter eu chorando por causa desse livro, porque eu achei os poemas muito tocantes. Sei que ela fala muito de mudança, ela estava numa época de, acho que mudança de apartamento, inclusive. E, nossa, aquilo me tocou fundo mesmo. Tem várias marcaçõezinhas também, e eu pretendo reler, porque é um livro rápido, mas que mexe com as entranhas. Mais um de não ficção que entrou para os meus favoritos de 2019. E esse é o quinto livro que eu tô mostrando para vocês aqui nesse vídeo. É o Metade Cara, Metade Máscara, da Eliane Potiguara, pela UK Editorial. A Eliane Potiguara nasceu no Rio de Janeiro, ela é ativista pelas causas indígenas. Tive a oportunidade de conversar com ela rapidamente no festival que tem aqui na minha cidade, São José dos Campos, em 2019. E a Eliane Potiguara, nesse livro, ela faz um mix, uma mistura de contação de lendas com poesia, com reflexões e dados sobre a população indígena hoje, sobre problemas, sobre invisibilização que essa população sofre, essas populações, né, que a gente coloca tudo no mesmo saco falando que é índio, mas na verdade cada um tem a sua cultura. Eles se juntam para reivindicar todos os direitos, inclusive direito à terra, direito à língua, direito à cultura. E, nossa, é um livro fantástico, vale muito a pena. Seguinte, se você quiser adquirir esses livros que eu tô mencionando aqui, eu vou deixar no box de descrição o meu link para se vocês quiserem comprar pela Amazon, tá? Comprando por esse link você não paga nada mais por isso e eu recebo uma pequena comissão pela venda, então você ajuda a manter os vídeos aqui no canal. Mas alguns deles não estão disponíveis na Amazon. Então aqui no box de descrição você também vai encontrar o contato dos autores, das autoras, direto para esses livros que não são tão acessíveis, não são tão fáceis de encontrar em livrarias online, nem em sebos, tá bom? O sexto livro, que já era um favorito do ano passado, esse ano eu reli e continua sendo um favorito, é O Peso do Pássaro Morto, da Aline Bay, pela editora Nós. A Aline Bay ganhou muito prêmio com esse livro, foi um livro muito falado em 2018 aí no Booktube. Eu reli por ocasião do piquenique literário, a Aline Bay veio conversar com a gente lá no piquenique e, nossa, ela é incrível também. É um livro que eu achei muito interessante na forma, teve gente que não gostou, eu sei disso, mas eu gostei bastante. Ela faz quase em versos, mas não é poesia, é prosa, e ela conta a história de uma mulher que sofre um monte de coisas. É um livro curto, dá pra ser rápido de ler se você quiser, mas é um livro que vai atingindo a gente aos poucos, sabe? E tem umas frases aqui que pegam a gente de jeito. Então acaba se tornando uma leitura mais densa por isso. Livro número 7 da minha indicação de livros favoritos do ano é o Fun Home, da Alison Bechdel, pela editora Todavia. A tradução é do André Conte. Fun Home é uma história em quadrinhos, então é uma graphic novel, que a gente chama. É uma história em quadrinhos que se fecha nesse livro mesmo, não tem continuação.
E essa autora norte-americana, Alison Bechdel, vai contar, também é um livro de memórias, meio autobiográfico. Ela vai contar sobre a infância e a adolescência dela e principalmente sobre a relação dela com o pai, que é esse que está na capa aqui. Eles têm uma relação um pouco difícil, o pai dela é uma pessoa complicada, ele tem segredos muito profundos e ao mesmo tempo faz questão de mostrar uma coisa que não é, e isso acaba afetando tudo na vida dele, inclusive os filhos, inclusive a casa, a residência. E além de tudo, né, o nome desse livro, Fun Home, é porque a casa dela é uma funerária. Então tem também esse ponto, né? A capa é bem ilustrativa, porque ela mostra as duas janelas, de um lado o pai lendo e do outro lado a filha escrevendo, como se eles estivessem bem isolados um do outro. Mas é um livro muito lindo, tem muita literatura aqui dentro. Ela, dentro da história, acaba indicando vários livros pra gente. Gosto muito do traço e das cores. São cores, é preto, branco e um cinza meio azulado, que pra mim dá esse tom de melancolia, que complementa perfeitamente o livro. É demais essa HQ. E ainda tem as questões de sexualidade aqui nesse livro, porque a Alison é lésbica e ela se descobre aqui no meio da história. O pai dela também tem alguma coisa relativa a isso, então quem gosta também de temáticas LGBTQ+, pode ir atrás dessa HQ que vai gostar com certeza. Esse aqui eu acho que nunca um vídeo meu teve tanta repercussão em termos de resenha, sabe? Porque realmente eu fiz um vídeo muito apaixonado, porque eu amei essa leitura. Uma Noite Markovitch, da Ayelet Gundar Goshen, pela editora Todavia. É um livro traduzido pelo Paulo Geiger. A autora é israelense e ela vai fazer, pra mim é um romance com personagens super bem construídos. Eu vi alguém me falar, não lembro se foi o Fi agora, da Mafagafolândia, mas eu acho que foi ele que falou que ele achou as personagens femininas não muito bem construídas, que caiu em estereótipos. Eu particularmente acho que não. É um livro que se passa numa época que não é a nossa época, né? Que se passa lá em meados do século XX, vai pegar desde a Segunda Guerra Mundial até, se eu não me engano, os anos 70, mais ou menos. É um momento em que as mulheres são consideradas mais submissas. Elas têm papéis sociais muito mais bem definidos do que hoje a gente tem. Não acho que ela escorregou nessa construção de personagens femininas. Aliás, a construção de personagens, pra mim, é um ponto fortíssimo desse livro. O enredo é muito bom, pra mim. Assim, é o meu tipo de livro, é o que eu gosto de ler. Se você tem alguma dica de algum livro parecido, remotamente parecido com esse, pode deixar aí nos comentários que eu vou amar. E uma outra crítica que eu ouvi, bem boa, aliás, a crítica acho que foi da Luana, do canal Abstração Coletiva, ela é sempre muito perspicaz. A Luana comentou que a autora é israelense e que no livro não existe um grande posicionamento em relação a isso, em relação ao Estado de Israel, porque aqui no livro começa não existindo o Estado de Israel, começa na Segunda Guerra Mundial. E aí existe a construção desse Estado de Israel que depois vai se oficializar como um país mesmo, como um Estado. Isso quase que não está posto no livro. Então é como se a autora não se posicionasse em relação a isso. Eu não sei, eu acho que a autora é israelense e ela, aparentemente, para ela não é uma questão se o Estado de Israel é, sei lá, é artificial, se é um Estado errado, qualquer coisa assim. Para ela é um país que existe. Aliás, acho que a própria Luana falou isso, né? Que a literatura israelense geralmente não discute a questão do Estado de Israel. É como se o Estado de Israel sempre estivesse lá e fosse algo inquestionável. Uma ideia de afirmação mesmo. Ela não fala nada diretamente sobre isso. Você percebe que existem ali sombras dos povos árabes que estão ao redor. E, aliás, isso eu já acho que fala muito sobre o livro e sobre o Estado de Israel, né, no geral. Mas eu levei mesmo como um livro de romance, de ficção, e me deixei levar pela história, pelos personagens, e nossa, amei, amei, amei muito. Todos os livros que tiverem resenha, eu vou deixar o link pra vocês no box de descrição. Alguns dá pra eu deixar aqui no card, mas tem um limite, tá bom? Então os que não couberem mais nos cards, vocês buscam aí no box de descrição que vai estar lá. Outro que eu já li mais pro final do ano é o Sobre o Autoritarismo Brasileiro, da Lilia Moritz Schwartz, pela editora Companhia das Letras. Livro de não ficção, então é um livro em que a Lilia Schwartz, que é antropóloga,
vai fazer... Esse daqui é um livro que às vezes engana muita gente pelo título. Ela não vai falar dos momentos autoritários oficiais da história do Brasil. Ela não vai falar das ditaduras que ocorreram no Brasil. Ela vai falar de como o nosso povo é um povo autoritário, é um povo violento. Ao contrário do que se mitificou falar sobre o povo brasileiro, né? Geralmente a lenda diz que o povo brasileiro é um povo muito receptivo, muito pacífico, muito alegre, e que vive todo em harmonia. E nesse livro ela vai desconstruir esse mito. Ela vai mostrar como o povo brasileiro é um povo corrupto, violento, calcado no racismo, na homofobia, na rejeição aos povos indígenas, enfim, é um livro muito tapa na cara. Gosto de como, primeiro, a linguagem, acho que ela consegue um equilíbrio perfeito entre linguagem técnica, porque ela também é historiadora, né? Então uma linguagem mais técnica, ou seja, rigorosa, e uma linguagem acessível para um público leigo. E principalmente, acho que nesse livro ela equilibra muito bem passado e presente. Ela nunca coloca a culpa toda no passado, e nem o peso todo no presente. Ela mostra como o presente, que é altamente violento, que deve ser modificado, tem raízes bem profundas no nosso passado histórico, colonial, imperial e republicano. Então quem gosta de entender o Brasil, quem é professor, tem que ler esse livro. Não é um livro muito grande, é um livro de leitura tranquila em termos de linguagem. Vão atrás desse livro que é incrível. Mais uma releitura de livro que já era favorito e continua sendo cada vez mais, é o Frankenstein, da Mary Shelley. Li pela primeira vez nessa edição da Penguin Companhia, traduzida pelo Christian Schwartz. E aí vocês já sabem, né? Considerado um clássico do terror. Lembrando que quem for ler não vai com a expectativa de ser um livro de terror, porque é um terror do século XIX. Então é um livro muito mais filosófico e suspense psicológico do que um livro do que hoje a gente considera terror, com sangue, susto. Não é isso que vai acontecer. É um livro que vai te fazer pensar. O Frankenstein, ou Prometeu Moderno, conta a história de um médico que meio que ultrapassa os limites, essa é a discussão, né, da Mary Shelley, ultrapassa os limites e cria vida humana. Só que essa vida humana que ele cria sai do controle dele e ele não quer assumir a responsabilidade por aquilo. Esse é o grande dilema do livro. É um livraço, tem um dos melhores diálogos da história da literatura, que é o diálogo entre criador e criatura. É maravilhoso demais. Vou fazer vídeo para esse livro. Eu tenho um, mas é um vídeo meio que só de indicação. Eu quero um vídeo analítico sobre esse livro, porque ele tem muita coisa, tem muita filosofia embutida aqui. O penúltimo das minhas 12 leituras favoritas de 2019 é mais um livro de não ficção, de filosofia, chamado Fundamentos da Ética, do Antônio Djalma Braga Júnior e do Ivan Luiz Monteiro, pela editora Intersaberes. É um livro da minha faculdade, então é um livro um pouco mais apostilado. Não são os textos dos filósofos diretamente, mas sim um compilado das correntes éticas dentro da filosofia. E isso sempre para mim é muito útil. Ó, já fui marcando aqui por época, o que eu achei mais interessante de, às vezes, levar para aula. Vai falar sobre o que é ética, o que é moral. Ética de Sócrates, Platão, Aristóteles, Epicuro, dos estoicos. Ética medieval vai ter Agostinho, Tomás de Aquino. Ética moderna, Maquiavel, Hume. E a ética iluminista. Em ética contemporânea vai falar de Nietzsche, Freud e Sartre. Depois vai falar de direitos humanos e de bioética. É um livro muito bom para mim que dou aula e enquanto eu li eu já fiquei empolgada, porque eu queria já reler, já marcar algumas coisas. Então entrou para os favoritos. E o último que entrou para os favoritos de 2019, mas definitivamente não menos importante, foi um livro que me impressionou muito, mais um de não ficção, é O que é Encarceramento em Massa, da Juliana Borges, pela editora Letramento. Esse livro faz parte daquela coleção Feminismos Plurais, que agora não está mais com a editora Letramento, está na editora Pollen, com uma capinha nova. O link que eu vou deixar para compra aí vai ser pro link da edição nova, tá bom? Da editora Pollen. E agora mudou o título, então não é mais O que é Encarceramento em Massa. Vocês vão encontrar o livro como Encarceramento em Massa, só. A Juliana Borges estuda o sistema prisional brasileiro e ela vai fazer nesse livro de bolso, aparentemente um livro pequeno, tudo bem, é um livro sensacional em que ela faz um panorama do sistema prisional e conecta isso principalmente com o racismo estrutural brasileiro, o racismo institucional.
como é que o sistema prisional brasileiro é um sistema de encarceramento de jovens negros, predominantemente. É um livro excelente, marquei muita coisa, grifei, fiz anotações. Fala muito sobre a guerra às drogas, que é um tema que eu acho que a gente precisa discutir cada vez mais. E eu já li um outro dessa coleção, Feminismos Plurais, eu li o da Djamila, mas eu gostei muito mais desse da Juliana Borges. É um tema que vem me chamando muito a atenção graças ao livro da Juliana Borges. Aí, acabamos as leituras favoritas de 2019. Me contem nos comentários se você já leu algum deles, ou quais foram os seus favoritos. Coloca aí pra mim uns 2 ou 3 favoritos, porque eu pego as dicas de vocês e incluo na minha lista de desejos. Só pra finalizar, vou fazer um balanço aí dessas leituras favoritas, né? Das 12 leituras favoritas que eu separei de 2019, 8 foram escritas por mulheres e 4 foram escritas por homens. Ah, aqui ó, tem a diferença entre ficção e não ficção. Então, só 3 foram de ficção, 7 foram de não ficção, 1 de poesia e 1 história em quadrinhos. Então, realmente, esse ano os livros favoritos foram mais de não ficção. Surpreendente. 7 dos 12 favoritos foram escritos por autores brasileiros e 5 deles por autores estrangeiros. E 7 desses 12 favoritos foram lidos graças a projetos de leitura. E aqui tem a ver com metas literárias e clubes de leitura que eu faço ao longo do ano. Por isso que eu gosto de fazer vídeos de metas literárias, de fazer leituras conjuntas também. Então, queria agradecer a todo mundo por ter assistido esse vídeo. Espero que vocês tenham pegado algumas dicas preciosas. E agora 2020 tem mais. Queria dizer que agora em janeiro eu já tô lendo alguns livros que estão, assim, me impressionando. Então fiquem ligados. Um beijo pra vocês, obrigada pela companhia. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!